Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o engenheiro agrônomo Douglas Pelim, coordenador municipal da Agraer de Itaporã, e eu vou demonstrar para vocês hoje o passo a passo de uma amostragem de solo ideal, a boa e velha amostragem de solo que nunca é dispensável, principalmente nas lavouras comerciais do nosso estado do Mato Grosso do Sul. A gente sabe que o custo de produção se elevou muito de 2020 a 2022, principalmente o custo dos fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos, à base de potássio. Principalmente cloreto de potássio, fontes de fósforo como MAP e adubação formulada. A gente sabe hoje que esses insumos não custam menos de R$5.000, que antigamente na safra passada a gente chegou a encontrar adubos com base de fósforo até a R$2.600 a tonelada. Então, qual o objetivo da análise de solo? A análise de solo visa mostrar a real situação das propriedades químicas desse solo. O que esse solo tem a oferecer às plantas e o que ele precisa de correção para oferecer melhor ainda o que ele tem e o que ele vai ganhar com a adubação na base, ou seja, adubação de linha de plantio. E hoje a gente está aqui numa lavoura de milho semeada no início de março, e a gente vai fazer a amostragem na entrelinha, mas é uma amostragem assim que nem todos têm os equipamentos certos disponíveis, mas o nosso aqui é uma pá de ponta, um balde e aquelas pazinhas de massa corrida de parede, para a gente poder moldar a amostra de solo que sai da pá de ponta, para poder colocar no balde e virar uma amostra composta. Pode ser feito com trado holandês, que tem na maioria das Agraer, pode ser feito com sonda, pode ser feito com cavadeira, pode ser feito com furadeira, pode ser feito com qualquer objeto que você consiga coletar uma camada de 0 a 20 centímetros. E hoje, primordialmente, se a gente quiser explorar mais o perfil do solo, a análise de 20 a 40, que é ela que vai determinar se a gente entra com uma intervenção mecânica de grade ou entra com uma intervenção química de gesso para neutralizar o alumínio, que está de 20 a 40, e proporcionar cálcio de 20 a 40 centímetros, que cálcio é um dos elementos que vai favorecer o crescimento radicular em subsuperfície, fazendo com que as plantas suportem mais veranicos, que casualmente ou todo ano acontece no ano agrícola que a gente tem. A gente não sabe quando vai acontecer, mas tem certeza que vai acontecer. Igual essa safra passada, 21 e 22, a gente teve um veranico de praticamente aqui na região de Montese, Mato Grosso do Sul, que distrito de Itaporã, chegou a ter 108 dias sem chuvas. E graças a Deus, até então, a gente vem sendo agraciado com um bom regime pluviométrico na safrinha. Aí aqui a gente fez uma trincheira de 0 a 20 centímetros, onde a gente vai coletar a parede dessa trincheira para fazer a nossa amostra composta. E repare que a gente não limpou tanto a camada superficial do solo, porque de 0 a 5 centímetros é onde se encontra a maior concentração de nutrientes provenientes de adubação na base, na linha, adubação e cobertura e também fertilidade natural do próprio solo. E num ano desafiador como esse, muitos produtores estão reduzindo a sua adubação de base para o cultivo de soja e milho, mas nem sempre essa redução vai resultar o mesmo teto produtivo. Então a gente, tendo uma análise de solo bem feita, resultados que realmente representem a área do produtor, vai ter o melhor diagnóstico para uma possível correção de solo e determinar se essa área pode ser reduzida a adubação para manter um teto produtivo adequado, ou se a gente tem que permanecer o mesmo padrão de adubação para que a gente não acabe com as reservas que tem no solo, principalmente de fósforo e potássio. Então, às vezes você se depara com uma análise de solo com fósforo e potássio extremamente alto, mas ele acaba pedindo correção com calcário. Então, o solo que pede correção de média a alta com calcário, a gente sabe que por mais que esse fósforo e potássio esteja alto, ele não vai ser totalmente aproveitado. Então, há se discutir
se devemos ou não reduzir essa adubação. Em anos como esse, a gente entra num bom senso. Já deparamos aqui no município de Itaporã áreas extremamente férteis com níveis elevados de fósforo e potássio, onde a gente recomendou que seja retirada a adubação de plantio e feita apenas a semeadura com a semente da cultura que seja instalada. E a gente teve resultados semelhantes à safra anterior, com tetos produtivos praticamente iguais à safra anterior, baseando-se em torno de 65 sacas de soja por hectare. Então aqui a gente fez a amostragem de 0 a 20 centímetros. Como eu falei, pode ser com qualquer equipamento que vocês têm na propriedade, que vocês tenham no escritório, que vocês dão assistência aos produtores, que colete pelo menos uma camada de 0 a 20 centímetros. Então a amostra ela sai uma amostra praticamente indeformada da parede, que a gente fez a trincheira, e a gente faz o tal do toalete, que é tirar as extremidades com cuidado, para a gente não perder nada, principalmente da camada superficial. Então a gente tem aqui um ponto da subamostra que vai compor a amostra que vai ser enviada pelo laboratório de 0 a 20 centímetros. A gente põe dentro do balde. E assim sucessivamente a gente faz aleatoriamente em volta desse ponto aqui. Ou se você for fazer uma amostra de solo para representar um talhão, no mínimo 10 amostragens de solo de 0 a 20 centímetros em zigue-zague, sem escolher a pior ou melhor área do talhão. Vá aleatoriamente fazendo em zigue-zague pelo menos as 10 subamostras de 0 a 20 centímetros. Vamos aproveitar aqui a trincheira para fazer a amostra de 20 a 40. Aqui a gente possui uma sonda vazada, que é um solo extremamente argiloso. Então se ela fosse fechada, ela é difícil de sair aqui de dentro quando a gente faz a amostragem. Ela está para 0 a 20 centímetros. Mas como a gente fez a trincheira, a gente consegue fazer de 20 a 40. Então basta colocar aqui lá no fundo, da onde termina os 20 centímetros, e bater com a marreta até preencher toda a sonda que está vazada aqui. O que eu pude detectar nesse solo aqui, fazendo essa amostragem tanto de 0 a 20 quanto de 20 a 40, que não há predominância de compactação. A gente teve uma chuva no fim de semana de 80 milímetros aqui nessa área. Hoje é segunda-feira, então teoricamente esse talhão ela se encontra-se na capacidade de campo, onde que todos os microporos desse solo, que é onde que retém a umidade, ela está preenchida por água. Então essa é a capacidade de campo, essa é a umidade ideal para a gente fazer, quem tem os equipamentos aí, que é muito caro hoje em dia, de fazer a resistência à penetração do solo, para ver se esse solo está compactado ou não. E já foge um pouco do assunto que nós estamos falando, da parte química de solo, e entra mais para a parte química. Só que sabemos que não podemos deixar a física de lado. Solo compactado, não há desenvolvimento radicular, não há o aprofundamento desse sistema radicular para baixo, aproveitando maior a água e sendo mais resistente ao déficit hídrico. E também, solo compactado, há um menor aproveitamento dos nutrientes que a gente coloca para a planta durante seu ciclo. Então a gente fez aqui a amostragem, ó, desceu muito fácil com a marretada, não é tão fácil assim para sair. Aí essa amostragem de 20 a 40, o objetivo principal dela é para ver se há predominância de alumínio de 20 a 40, e de acordo com as tabelas de interpretações a gente faz uma intervenção química ou uma intervenção com gesso para neutralizar esse alumínio, para que leve. Então depois a gente fazer todas as subamostras, que são vários pontos que a gente retira para representar o talhão ou aquele ponto que você determinou, a gente tem a subamostra, mistura bem. Claro, não vou colocar tudo isso para mandar para o laboratório, porque aqui tem mais de 2 kg de terra.
Então eu vou coletar dentro do balde, pode ser com a mão, desde que ela esteja limpa, uma quantidade específica que o laboratório vai ter amostra suficiente para fazer uma análise completa do solo, tanto dos macro quanto dos micronutrientes, e análise física para determinar o teor de argila, porque o banco necessita dessa análise para determinar o tipo de solo. Isso influencia muito nos custeios agrícolas. Então a gente tem aqui praticamente quase 500 gramas de solo, o suficiente para o laboratório fazer a análise completa. Lacra, identifica e manda ao laboratório. De 7 a 10 dias a gente tem o resultado para poder fazer o diagnóstico correto dessa área, se há necessidade ou não de correção ou intervenção mecânica, e principalmente a adubação de plantio.